Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O mar em Seabrook nunca é completamente silencioso. Mesmo em dias calmos, seu murmúrio profundo sempre pode ser ouvido, como uma respiração ancestral que nunca dorme. Os moradores locais dizem que ele fala com quem ouve, mas às vezes ele grita. Naquela manhã, o clima estava longe de ser acolhedor. As ondas batiam nas rochas como socos, lançando jatos de espuma sobre o velho cais. O vento frio e cortante varria as ruas desertas, sacudindo as placas das pequenas lojas de pesca. Ao largo da costa, um barco solitário retornava ao porto. A bordo estava Ethan Miller, um homem que todos conheciam. Filho de pescador, ele crescerá na água. Sua vida era pontuada pelas marés e pelas temporadas de pesca. Mas por trás de seus ombros largos e mãos calejadas, escondia-se um coração marcado pela perda. 15 anos antes, um acidente levará seu único filho, Michael. Desde então o mar, outrora seu refúgio, lembrava-o todos os dias do que lhe havia tirado. Naquela manhã, porém, algo estava prestes a mudar. Enquanto ele se preparava para atracar a estrela da manhã, seu velho e cansado barco, um som estranho perfurou o rugido do vento. A princípio distante, depois mais claro, um grito. Ajuda! Ethan ergueu a cabeça, examinando a superfície cinzenta e irregular, e ele a viu. Uma pequena figura perdida entre duas ondas, agitando os braços em uma luta desesperada. Naquele exato momento, Ethan ainda não sabia que aquele mergulho que estava prestes a dar nas águas geladas não apenas salvaria uma vida, também reabriria uma antiga ferida, e o colocaria frente a frente com uma verdade capaz de destruir um homem. O mar em Seabrook guarda muitos segredos. Mas hoje, ele estava prestes a revelar um, e nada mais seria o mesmo. A primeira luz da manhã lutava para romper a espessa camada de nuvens que pairava sobre Seabrook. O ar cheirava a sal, madeira molhada e um aroma metálico trazido pelo mar agitado. Gaivotas circulavam acima das docas, seus gritos se misturando ao bater constante das cordas contra os mastros. Ethan Miller pisou no velho e rangente cais, carregando atrás de si uma pesada caixa cheia de peixes pescados durante a noite. Suas pernas ainda queimavam de cansaço e suas pálpebras pesadas denunciavam as horas de insônia. Mas essa era a rotina diária que ele conhecia de cor. Aos 52 anos, Ethan aprenderá a conviver com a solidão. Sua casa de madeira nos arredores da cidade fora reduzida a um refúgio silencioso desde a morte de seu único filho, Michael. O riso que antes ecoava pela sala de estar fora substituído pelo ranger do assoalho de madeira e pelo tic-tac persistente de um velho relógio de parede. Ele estava prestes a se abaixar para prender uma corda no cais quando um som incomum chegou até ele trazido por uma rajada. Ajuda! Ele se sentou imediatamente. O vento chicoteava seu rosto, seus ouvidos assobiavam, mas ele tinha certeza de que não estava sonhando. Ele examinou o horizonte, tentando descobrir de onde poderia estar vindo. Ajuda! Desta vez o grito foi mais claro. Seu olhar captou uma forma na água, uma cabeça, dois braços batendo desesperadamente na superfície, quase desaparecendo a cada onda. A criança, pois era uma, ele agora percebia, estava a cerca de 20 metros do cais, onde as ondas se reuniam antes de bater contra as rochas. O coração de Ethan disparou. Ele sabia que cada segundo contava. As águas geladas podiam matar em menos de 10 minutos, e as correntes perto das rochas eram traiçoeiras. Sem perder um segundo, tirou o casaco grosso, jogou-o no cais e tirou as botas. Respirou fundo e mergulhou. A água o atingiu como uma parede de gelo. Por um instante, sentiu os músculos se contraírem violentamente, mas forçou os braços a se moverem. Nadou com a cabeça baixa para cortar a força do vento, as pernas batendo no ritmo que aprenderá no mar desde a infância. Quanto mais se aproximava, mais conseguia ver a criança. Um menino magro, com o cabelo grudado no rosto, os olhos arregalados de pânico. Seus braços estavam enfraquecendo e sua cabeça ocasionalmente desaparecia debaixo d'água. Aguentar! Cria Ethan. Em poucos movimentos poderosos, ele o alcançou. Agarrou-o pela cintura, mas uma onda os levantou e os jogou em direção a uma rocha. Ethan protegeu a cabeça do garoto com o braço, absorvendo o choque no ombro. A dor o deixou sem fôlego, mas ele não soltou. Respira, criança, respira, ele murmurou, mais para si mesmo do que para a criança. Ele se virou para colocar a criança nas costas e nadou em direção à praia, usando a corrente lateral para evitar ser sugado para o mar. Cada metro era uma batalha, mas ele sabia que se entrasse em pânico, ambos estariam perdidos. Seus pés finalmente tocaram a areia. Ele tirou a criança da água e a deitou na praia.
O menino tossiu violentamente, vomitando a água que havia engolido. Sua respiração estava rápida e irregular. Ethan, ofegante, ajoelhou-se ao lado dele. Vai ficar tudo bem, você está seguro agora. A criança olhou para ele com olhos arregalados como moedas, não apenas por medo, mas por outra coisa. Algo que o pescador não entendeu a princípio. E lá no fundo, Ethan já sabia que esse resgate não seria o fim da história, mas o começo de um pesadelo ainda mais sombrio. O vento continuava a uivar sobre a praia, levantando redemoinhos de areia que picavam a pele do menino como pequenas agulhas. Ethan, ainda ajoelhado ao lado do menino, sentia o próprio coração batendo forte nas têmporas. Sua respiração curta se misturava à do menino, que lutava para respirar regularmente. Qual é seu nome, filho? Ethan perguntou com a voz rouca. A criança hesitou, como se dizer seu nome fosse perigoso. Então, num sussurro quase inaudível. Daniel. Certo, Daniel, me escute com atenção. Você está fora d'água agora. Respire fundo, acabou. Mas algo nos olhos do menino dizia que ele não acreditava. Ele tremia, não apenas de frio. Era outra coisa, uma mistura de medo e desconfiança. Ethan olhou ao redor. A praia estava deserta àquela hora, e o mar parecia estar ficando mais escuro. Ele sabia que o vento estava prestes a aumentar e a chuva não demoraria a chegar. Tirou o casaco encharcado e o colocou sobre os ombros de Daniel, que tremia silenciosamente. Vamos para o cais, ok? Vou te levar para um lugar quentinho. Daniel assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no horizonte, como se temesse ver alguém ou alguma coisa emergir de trás das ondas. Ethan se endireitou, mas o garoto agarrou sua mão abruptamente. Por favor, não me leve para casa. Ethan congelou surpreso com o tom suplicante da criança. E por que você diz isso? Daniel olhou para baixo com a voz embargada. É porque... Ele hesitou e engoliu em seco. Porque foi meu pai quem me jogou na água. As palavras atingiram Ethan como uma lâmina de gelo. Por um momento ele achou que tinha ouvido errado. Mas o rosto fechado da criança, os olhos lacrimejantes e a respiração ofegante não deixaram dúvidas. O quê? Seu pai? Daniel assentiu. Ele me disse que eu tinha que aprender a me defender sozinho, e ele foi embora. Ethan sentiu a garganta apertar. Imagens do próprio filho Michael de repente voltaram à tona. Ele também tinha 10 anos quando o vira vivo pela última vez. Mas Michael fora levado por um acidente, não pela crueldade de um pai. Tem certeza, Daniel? Você não cometeu nenhum erro? Eu sei o que vi. Sua voz era quase um sussurro, mas carregava um peso enorme. Ethan passou a mão pelo rosto. Sabia que se simplesmente chamasse a polícia e devolvesse a criança à família, correria o risco de mergulhá-la de volta no inferno que descrevera. Mas também não podia desaparecer com ele. O escute, Daniel. Eu não vou te deixar sozinho, ok? O menino apertou ainda mais a mão dele, como se tivesse medo de que ele se afastasse. Ethan respirou fundo. Vamos para o hospital. Você está encharcado, bebeu água salgada, e aí veremos como te proteger. Daniel não respondeu, mas seu olhar se suavizou um pouco, como se tivesse encontrado uma âncora frágil. Ethan, por sua vez, já sentia que aquele encontro mudaria sua vida. Salvar uma criança do mar era uma coisa, mas salvá-la de um pai capaz de tamanha crueldade seria uma batalha completamente diferente. O motor da velha picape de Ethan ronronava baixinho na estrada costeira. O céu, carregado de nuvens, parecia prestes a desabar. Daniel estava sentado ao lado dele, enrolado num cobertor que o pescador encontrara atrás do banco. Seus cabelos ainda úmidos grudavam na testa e suas mãos finas e frias agarravam nervosamente o tecido, como se temessem que o rasgassem. Ethan olhou discretamente. Você está com frio? Daniel deu de ombros. Um pouco. Mas Ethan sabia que esse tremor não era de frio. Ele já ouvira em outros, marinheiros retornando de tempestades, náufragos ou pessoas que conheceram o medo a ponto de ele ficar marcado na carne. Ao chegarem ao Hospital Seabrook, o cheiro de desinfetante e as luzes brancas surpreenderam Daniel. Ele hesitou na soleira da porta, os olhos percorrendo os corredores como se procurasse uma saída. Ethan gentilmente colocou a mão em seu ombro. Só para ver se está tudo bem. Vou ficar com você. Uma enfermeira de fala mansa, Linda Brooks, os conduziu a uma pequena sala de exames. Ela sorriu para Daniel, mas seu olhar endureceu um pouco ao ver as marcas em seus braços. Ele tem hematomas, ela sussurrou para Ethan, pensando que Daniel não ouviria. Mas o menino, com os olhos fixos no chão, respondeu em voz baixa. Caí. Ethan não disse nada, mas seus instintos lhe diziam que não era verdade. Linda examinou Daniel cuidadosamente, mediu sua temperatura e ouviu sua respiração.
Ele tem um pouco de água nos pulmões, mas nada grave. Está muito cansado e tem alguns hematomas antigos. A palavra velho ecoou na cabeça de Ethan. Este não foi um acidente isolado. Enquanto aguardavam a alta, sentaram-se na pequena sala. O som distante dos monitores cardíacos e o barulho de passos no corredor preenchiam o silêncio. Ethan tentou aliviar o clima. Então, Daniel, você mora em Seabrook? Sim, com meu pai. Que sua mãe? Daniel franziu os lábios. Ela foi embora. O tom era seco, quase mecânico. Ethan entendeu que aquele assunto era uma porta duplamente trancada. Pouco depois, Linda voltou com uma pasta na mão. Ela se agachou na frente de Daniel. Vou ter que conversar com alguém sobre o que aconteceu. Você entendeu? O menino olhou para ela e depois para Ethan com medo evidente. Se você disser, ele ficará ainda mais bravo. Ethan sentiu o coração afundar. Daniel, ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui. Pela primeira vez desde que o tirara da água, viu o início de um brilho em seus olhos. Mas ainda não era confiança. Apenas um pequeno fio de esperança ao qual o menino se agarrava como uma tábua de salvação. Ethan sabia de uma coisa, não se tratava mais apenas de salvá-lo do afogamento. Era uma promessa silenciosa que ele acabará de fazer. E ele não tinha intenção de quebrá-la. A chuva caía forte em Seabrook quando Ethan levou Daniel para casa, fora de vista. A velha picape dirigia lentamente, com os limpadores de para-brisa rangendo a cada curva. O mar à esquerda deles era de um cinza, quase preto, açoitado pelas rajadas. A casa de Ethan ficava isolada, no final de um caminho lamacento ladeado por pinheiros. As venezianas açoitadas pelo vento batiam suavemente, como se anunciassem seu retorno. Era uma construção modesta, mas robusta, construída por seu pai e mantida por suas próprias mãos. Daniel hesitou na soleira. Este é o seu lugar? Sim. E hoje à noite será na sua casa também. Lá dentro, o cheiro de madeira queimada e café fresco substituiu o ar salgado. Ethan jogou algumas toras na lareira e logo o cômodo foi banhado por um brilho alaranjado. Daniel sentou-se em um sofá velho, observando tudo em silêncio, como se não quisesse perturbar a ordem do lugar. Ethan trouxe-lhe uma tigela de sopa fumegante. Coma enquanto está quente. O menino pegou a colher, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Você quer que eu lhe traga algumas roupas secas? Não, está tudo bem. Mas Ethan percebeu que ele ainda mantinha o cobertor em volta de si como uma armadura. Ele entendeu que levaria tempo para a criança baixar a guarda. Assim que Daniel se deitou no pequeno quarto de hóspedes, Ethan permaneceu sozinho na sala de estar, sentado em frente à lareira. A chuva batia forte no telhado, mas não era esse som que lhe enchia a cabeça. Era o som de uma lembrança de 10 anos atrás. Michael, seu filho, rindo na praia com uma prancha de surf debaixo do braço. Então a onda, maior que as outras, o levou embora. Ethan se lembrou de sua corrida desesperada, seus pulmões queimando enquanto mergulhava repetidamente, sem nunca encontrar aquele corpinho que ele amava mais do que tudo. Ele viu a fonte novamente, as palavras acidente, e tarde demais, e acima de tudo viu o túmulo, o mármore frio e seu primeiro nome gravado em letras maiúsculas. Michael Miller. Ethan sentiu os olhos embaçarem. Levou a mão ao rosto, mas as lágrimas brotaram. E meu Deus, ele murmura. Desde a morte de Michael, ele não havia chorado mais. Mas ver Daniel naquela noite, foi como se uma ferida que não havia cicatrizado tivesse se aberto. Ele não podia perder outro filho. Não de novo. Ele se levantou, foi até o corredor e abriu uma fresta na porta do quarto de hóspedes. Daniel dormia com as feições suavizadas pelo sono, mas suas sobrancelhas franzidas revelavam sonhos inquietos. Ethan ficou ali por alguns segundos, observando. E nesse silêncio, ele fez uma promessa a si mesmo. Não importava o custo, ele não deixaria o menino retornar às mãos do pai. Na manhã seguinte, uma névoa espessa cobria Seabrook. Os barcos atracados no porto pareciam flutuar em um mundo de algodão, suas silhuetas quase invisíveis. Os gritos das gaivotas se perdiam nesse algodão cinza, abafando todos os sons da cidade. Ethan já estava acordado. Deixaria Daniel dormir um pouco mais, mas sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que encarar a realidade. O garoto não podia ficar escondido para sempre. Ele estava fazendo café na cozinha quando o rangido da velha porta da frente ecoou pela casa. O som não se parecia em nada com uma corrente de ar. Ethan saiu para o corredor e o viu. Um homem alto e magro, com o rosto bronzeado pelo sol, mas duro como pedra. Seus olhos cinzentos perscrutavam o ambiente como um predador marcando território. Vestia um paletó surrado, e o cheiro de tabaco velho e álcool o acompanhava. Você tem meu filho, ele disse em voz baixa, mas ríspida. Ethan cruzou os braços. Você é Peter Lawson.
E o garoto que você pegou na frota ontem é o Daniel, meu filho. As palavras estavam lá, mas não havia o menor traço de preocupação ou ternura. Ele está seguro aqui, Ethan respondeu calmamente. E eu me pergunto como uma criança acaba se afogando sozinha em mar aberto. Peter deu um sorriso seco. Crianças fazem travessuras. Ele simplesmente caiu. Você não precisa se envolver nisso. Ethan sentiu o maxilar ficar tenso. Ele me disse que você o empurrou. O rosto de Peter fechou-se instantaneamente. Esse garoto está falando bobagem. Ele está querendo atenção. Não é da sua conta. Ethan deu um passo em sua direção, seu olhar duro. A partir do momento em que tiro da água, é problema meu. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da sala. Então Peter baixou um pouco a voz, mas não o tom ameaçador. Você sabe como é numa cidade pequena, boatos. Eles podem se voltar contra você muito rápido. Então, deixe para lá. Ethan percebeu que aquele homem não tinha medo de autoridade ou escrutínio. Esse tipo de pessoa sabia como manipular e transformar situações a seu favor. Ele estava prestes a responder quando uma voz frágil soou atrás dele. Ei, Ethan! Daniel ficou parado no final do corredor, pálido, as mãos agarrando o cobertor que ainda arrastava. Seu olhar, ao ver o pai, congelou. Seus lábios tremeram. Peter de repente suavizou falsamente. Vamos, filho. Vamos para casa. Daniel deu um passo para trás. Não. Ethan sentiu a tensão aumentar. Peter, no entanto, estreitou os olhos. Você acha que pode me dizer não? Foi nesse momento que Ethan se colocou entre eles. Ele não irá embora com você hoje. Peter sustentou o olhar dela com um sorriso perigoso nos lábios. Veremos isso. E ele girou nos calcanhares, desaparecendo na névoa da manhã como uma sombra que não disse sua última palavra. Ethan ficou parado ali por um momento com os punhos cerrados. Sabia que acabará de entrar em uma briga que não seria resolvida com meras palavras, e que aquele homem voltaria. O dia começou em silêncio tenso. Daniel ficou lá dentro, sentado perto da lareira, como se temesse que até mesmo se aproximar das janelas atraísse o pai. Ethan fingiu estar ocupado, consertando uma rede velha, arrumando a oficina, mas seus pensamentos estavam à flor da pele. Ele conhecia esse tipo de homem. Peter Lawson não iria desaparecer. Ele voltaria uma e outra vez até retomar o que considerava seu. E se Ethan quisesse proteger Daniel, teria que estar preparado. No meio da tarde, o céu estava coberto de nuvens escuras. A previsão do tempo indicava uma tempestade na costa, mas Ethan sabia que não era a única a chegar. Por volta das 4 horas, ao retornar do porto, viu algo que o fez diminuir o passo, uma figura parada na esquina de sua propriedade imóvel. Mesmo à distância, ele sabia que era Peter. Ele não gritou, não se moveu. Simplesmente ficou ali, com as mãos nos bolsos, observando a casa. Como um predador estudando os hábitos de sua presa. Ethan sentiu uma raiva fria crescer em seu estômago. Naquela noite, depois de trancar as portas e verificar 2 vezes as janelas, ele tentou tranquilizar Daniel. Ele não consegue entrar. E eu estou aqui. Daniel assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no fogo. Eles sempre encontram um jeito. Essas palavras, ditas com a voz de uma criança, carregavam um peso terrível. Era a certeza de alguém que já havia fugido, já havia sido capturado. Ethan se inclinou na direção dele. Não desta vez. Mas, no fundo, ele sabia que a batalha seria difícil. Em uma cidade pequena como Seabrook, os laços são estreitos e a verdade nem sempre é o que você pensa. Peter tinha amigos, dívidas de honra e talvez até proteção oficial. Ethan lembrou-se das palavras de Linda Brooks, a enfermeira. Você precisa conversar com os serviços sociais sobre isso. Sim, mas ele também sabia que Peter poderia manipular seu filho para que ele dissesse o que quisesse na frente das autoridades. A chuva começou a bater nas janelas. O vento gemia pela casa, às vezes levantando as telhas como se quisesse arrancá-las. Daniel finalmente adormeceu no sofá, enrolado sob o cobertor. Ethan ficou ali, olhando fixamente para a porta. Ele já tinha vivido tempestades o suficiente para saber que a mais perigosa não é aquela que você vê chegando, mas aquela que chega sem aviso, no momento de relaxamento. E ele sabia que Pedro estava esperando por esse momento. O sol havia retornado a Seabrook, mas a tensão permanecia pesada. Depois da tempestade do dia anterior, as ruas do porto estavam movimentadas. Pescadores consertando suas redes, crianças correndo pelo cais, turistas matinais admirando os barcos. Mas por trás dos sorrisos, Ethan percebeu olhares diferentes. Olhares que perduravam um pouco demais, com um brilho que ele não gostava. Começou sutilmente.
No Magis Diner, a garçonete sempre falante contentou-se com um breve olá. No mercado de peixes, 2 homens se inclinaram um para o outro e sussurraram quando ele passou. Até o velho Tom Jenkins, com quem ele sempre trocava algumas palavras sobre pesca, o evitava deliberadamente. Ethan entendeu rapidamente. Peter havia começado seu trabalho de sabotagem. No final da manhã, Linda Brooks, a enfermeira, o encontrou na plataforma. Ethan, tenho que te contar uma coisa. Ela olhou ao redor antes de continuar. Peter anda contando a todos que você sequestrou o Daniel. Que ele viu você rondando o barco dele há semanas, que você é obcecada por crianças. Ethan sentiu uma queimação na garganta. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Linda sentiu. Os boatos se espalham rápido por aqui. E uma vez que se espalham, não param mais. Mesmo que você esteja dizendo a verdade. Mais tarde, na loja de iscas, as coisas explodiram. Ethan entrou para comprar alguns suprimentos, mas assim que entrou, Frank Doyle, o dono, olhou para ele friamente. Não quero problemas nos meus negócios, Miller. Ethan franziu a testa. Que problema? Você sabe disso. Nós não protegemos caras que atacam crianças. As palavras ecoaram no ar. 2 clientes interromperam a conversa imediatamente, com todos os olhares voltados para ele. Ethan colocou o dinheiro lentamente no balcão. Você não sabe do que está falando, Frank. E você talvez devesse sair da cidade antes que as coisas piorem. Ethan voltou para fora com o coração disparado. Peter o isolava metodicamente, tornando-o inimigo público. E se toda a cidade o visse como um perigo, quem acreditaria na sua história no dia em que ele foi às autoridades para proteger Daniel? Quando chegou em casa, encontrou o menino sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. Como vai? Ethan perguntou, sentando-se em frente a ele. Daniel hesitou. Ele veio para a escola. Ele conversou com a senhora Carter. Ela me disse que eu deveria ir para casa com ele na próxima vez. Ethan sentiu sua raiva aumentando. Peter não estava apenas espalhando boatos. Ele estava planejando sua jogada para resgatar Daniel legalmente. E se conseguisse? Ethan respirou fundo. Escute com atenção, Dani. Não vou deixar você ir com ele. Mas para isso, vamos ter que ser mais espertos que ele. Daniel finalmente olhou para cima. Comentário? Ethan ainda não sabia. Mas sabia de uma coisa. Teria que encontrar provas e rápido. A noite caíra sobre Seabronk, envolvendo a cidade em um véu escuro e úmido. Ethan estava sentado à pequena mesa da cozinha, observando Daniel dormir profundamente no sofá, com o peito subindo e descendo lentamente. O garoto finalmente parecia em paz, pelo menos por algumas horas. Mas Ethan sabia que essa tranquilidade era frágil. Peter Lawson não ia ficar parado. E se Ethan quisesse proteger Daniel, ele tinha que agir antes que o homem encontrasse uma maneira de retomar o controle. Ele pegou seu laptop e começou a procurar. Começou pelos jornais locais e registros policiais, anotando cada queixa, cada incidente em que o nome de Peter aparecia. A lista era mais longa do que ele imaginava. Brigas de bar, acidentes no cais, até ameaças contra crianças. Mas nada concreto. Nada que pudesse ser usado no tribunal. É sempre a mesma coisa, ele murmura. Ainda um pouco abaixo do limite legal. Então ele se lembrou dos vizinhos de Peter, aqueles que vira várias vezes perto da casa do menino. Talvez um deles pudesse prestar depoimento. Ethan anotou os nomes deles e decidiu que bateria em suas portas no dia seguinte. Na manhã seguinte, ele iniciou seu discreto passeio. Apresentou-se como um simples pescador querendo conhecer a cidade, mas observou atentamente cada reação. Alguns vizinhos eram evasivos, outros o olhavam com desconfiança. Finalmente, ele conheceu a senhora Arlan, uma senhora idosa que morava do outro lado da rua de Peter. Ethan escolheu as palavras com cuidado. Estou preocupada com uma criança, só para ter certeza de que ela está bem. A mulher hesitou, seus olhos brilhando com uma preocupação que ela não conseguia conter. Você está falando do Daniel? Sim. Ah, meu Deus. Você tem razão em estar preocupado. Ela revelou que Peter tinha o hábito de deixar a criança sozinha por longas horas, às vezes até o dia inteiro, e que o menino sempre parecia assustado, como se temesse o retorno dela. Ethan anotou tudo em seu caderno. Cada detalhe, cada observação, cada história importava. Ele sabia que não poderia agir sozinho, mas cada evidência seria uma arma contra Peter. Ao chegar em casa, encontrou Daniel na cozinha, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas. O que você está fazendo? Ethan exige. Eu estava pensando no papai, e queria que você soubesse que não quero voltar para lá. Ethan sentiu o coração afundar. Eu sei, Dani. E vou fazer tudo o que puder para garantir que isso não aconteça. Ele colocou a mão no ombro do garoto.
Ainda não sabia exatamente como venceria aquela luta, mas sabia que cada minuto contava. E que cada pedaço de evidência que ele reunisse poderia ser o que salvaria Daniel. A tempestade que se formava lá fora não era apenas uma tempestade de mar e vento. Era uma tempestade humana feita de boatos, mentiras e violência. E Ethan estava determinado a confrontar Peter Lawson, custasse o que custasse. A chuva caía intermitentemente em Seabronk, martelando o telhado da casa de Ethan. O ar estava pesado, carregado de sal e ameaça. Ethan sabia que a hora havia chegado. Ele havia reunido evidências suficientes, conversado com vizinhos e coletado depoimentos de testemunhas. Peter não podia mais negar o que era. Daniel, sentado perto da lareira, observava Ethan com silenciosa preocupação. Isso vai doer, não é? O menino sussurrou. Ethan colocou a mão na cabeça. Pode ser difícil, mas prometo que você estará seguro. Peter chegou logo depois, como esperado, com uma atitude arrogante e confiante. Então, estou sendo ameaçado agora? Ele disse ao entrar na sala de estar. Você realmente acha que pode me segurar? Ethan se levantou lentamente. Peter, chega. Eu sei de tudo que você fez. Suas mentiras, suas ameaças, tudo. Peter deu uma risadinha. E o que você vai fazer, Miller? Me atacar com suas redes de pesca? Ethan não respondeu com palavras. Pegou sua pasta e a abriu sobre a mesa. Fotos, documentos do hospital, depoimentos de vizinhos, tudo estava lá. Peter se aproximou para olhar, mas seu sorriso desapareceu rapidamente. Não havia mais espaço para dúvidas. Todas as evidências apontavam para o abuso e a negligência. Ethan respirou fundo. Você nunca mais vai tocar no Daniel. E se tentar alguma coisa, eu chamo a polícia e o serviço social. Desta vez, suas ações terão consequências. Peter desviou o olhar, visivelmente incomodado com a força do argumento. Mas ele não era homem de se deixar deter por documentos. Você acha que esses papéis vão me impedir? Ele cuspiu. Não. Acho que eles vão fazer você pensar 2 vezes antes de fazer de novo. E se você se recusar a cooperar, vai passar muitas horas explicando suas ações para um juiz. Peter recuou um pouco. Pela primeira vez desde o confronto, pareceu hesitar. Seus olhos cinzentos, antes tão ameaçadores, revelavam um toque de medo. Ethan não se moveu. Sabia que demonstrar medo ou agressividade só pioraria as coisas. Daniel permaneceu imóvel no sofá, observando a cena, com os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o estava protegendo de verdade. Peter finalmente se virou para a porta com o maxilar cerrado. Não acabou, ele sussurrou antes de desaparecer na névoa da chuva. Ethan soltou um suspiro de alívio. Não era uma vitória completa, mas era um grande passo. Daniel estava seguro por enquanto. E ele sabia que desta vez, tinha as armas para lutar. Quando Daniel deslizou para seus braços, ainda tremendo um pouco, Ethan sussurrou. Você está seguro, Dani. E desta vez, ninguém vai te machucar. O menino começou a chorar e pela primeira vez, Ethan sentiu-se chorar também. Não pela perda, mas pela nova esperança. Os primeiros raios de sol timidamente romperam as nuvens, iluminando a casa de Ethan com um brilho suave e acolhedor. A tempestade que assolava Seabrook nos últimos dias finalmente se acalmara. O vento parara de uivar e o mar, ainda agitado, agora parecia mais tranquilo, como um espelho refletindo uma esperança renovada. Daniel estava sentado na varanda, com os pés descalços na grama molhada e um sorriso tímido no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia assustado ou nervoso. Ethan se aproximou com uma xícara de café na mão. Então, pronto para um novo dia? Ele perguntou suavemente. Daniel assentiu. E sim, acho que agora posso confiar. Na semana seguinte, o processo judicial avançou rapidamente. Os depoimentos dos vizinhos e as evidências reunidas por Ethan foram suficientes para convencer as autoridades. Peter foi colocado sob investigação por negligência e abuso, e Daniel foi oficialmente colocado sob os cuidados protetores de Ethan. O menino finalmente conseguiu respirar. O peso que ele carregava há meses, talvez anos, estava gradualmente desaparecendo. A casa de Ethan voltou à vida. As paredes que antes pareciam ecoar a solidão, agora ecoavam risos e conversas tímidas. Daniel ajudava Ethan a consertar as redes, preparar refeições e, às vezes, simplesmente caminhar pela praia para observar o mar em silêncio. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol no horizonte, Daniel descansou a cabeça no ombro de Ethan. Obrigada, por me salvar de verdade. Ethan sentiu uma emoção intensa invadir seu corpo. Ele colocou a mão sobre a do garoto. Você foi corajoso, Dani. Você se manteve firme. E eu prometo que você nunca mais estará sozinho.
Com o tempo, a vida voltou ao normal. Ethan e Daniel criaram uma rotina repleta de simplicidade e segurança, mas também de risadas e pequenas vitórias diárias. O menino começou a frequentar a escola, a fazer amigos e a redescobrir uma infância que nunca conhecera de verdade. Ethan, por sua vez, aprendeu a se curar um pouco da própria perda. Ao salvar Daniel, ele encontrou uma nova razão para viver, um significado renovado para sua vida de pescador solitário. E uma manhã, no cais onde tudo começou, Daniel soltou a mão de Ethan e caminhou sozinho em direção às ondas, com os olhos brilhando de confiança e admiração. Ethan olhou para ele com o coração pesado, mas feliz. O mar continuava a rugir suavemente, o vento soprava suavemente, e no ar flutuava o aroma de sal e renovação. Medo, dor e ódio eram agora coisas do passado. Era um novo começo. Para Daniel, para Ethan, para a vida que reconstruiriam juntos. A história termina aqui, mas o vínculo entre o pescador e a criança, forjado na água gelada e nas dificuldades, permaneceria para sempre indestrutível.